Contratar um craque pode ser a chave para o sucesso de um time. Mas e quando tudo dá errado? Hoje você vai conhecer as piores contratações da história do futebol. Jogadores que custaram milhões, mas decepcionaram geral. Antes de começar, comenta aí. Qual foi a pior contratação que você já viu no seu time? E a primeira contratação mal sucedida da nossa lista é Philippe Coutinho. O Barcelona pagou inacreditáveis 160 milhões de euros para tirar Coutinho do Liverpool em 2018, tornando-o a contratação mais cara da história do clube na época. A expectativa era que ele fosse o sucessor de Iniesta, mas o resultado foi um fiasco total. O meia nunca conseguiu se encaixar no estilo de jogo do time, sofreu com a pressão e acabou perdendo espaço no elenco. Em 2020 foi emprestado ao Bayern de Munique, e o destino pregou uma peça. Nas quartas de final da Champions League, Coutinho marcou 2 gols e deu uma assistência na goleada histórica, de 8-2, contra o próprio Barcelona. No fim, o Bayern conquistou o título, enquanto o Barça amargava um dos piores momentos de sua história. E o próximo da nossa lista é Romelu Lukaku. O Chelsea gastou cerca de 115 milhões de euros para trazer Lukaku de volta em 2021, e ele mal durou uma temporada. O belga chegou como a grande esperança de gols, mas decepcionou com atuações apagadas e poucos tentos marcados. O pior veio quando ele deu uma entrevista bombástica, dizendo que nunca deveria ter saído da Inter de Milão e que queria voltar. A torcida ficou revoltada, a diretoria perdeu a paciência e o destino dele estava selado. Poucos meses depois, o Chelsea o emprestou de volta para a Inter, transformando essa contratação em um dos maiores desperdícios de dinheiro da história do clube. E essa aqui dispensa apresentações. Eden Hazard chegou ao Real Madrid como o grande sucessor de Cristiano Ronaldo. O clube desembolsou 115 milhões de euros para ter o craque belga e a torcida esperava magia em campo. Mas o que aconteceu? Desde a apresentação, os sinais não eram bons. Hazard chegou fora de forma. Sofreu com lesões constantes e nunca conseguiu se firmar no time titular. Em 4 temporadas, marcou apenas 7 gols. Um número absurdo para um jogador que deveria ser a estrela do time. A paciência da diretoria e da torcida se esgotou. No final, o Real Madrid rescindiu seu contrato e Hazard saiu pela porta dos fundos sem deixar saudades. E agora fica a pergunta: cadê o Hazard que jogava no Chelsea? Se você acha que essa foi uma das piores contratações da história, comenta aqui. E essa aqui foi mais uma contratação milionária que acabou virando um grande fiasco. Paul Pogba voltou ao Manchester em 2016 por incríveis 105 milhões de euros, tornando-se, na época, a contratação mais cara da história do futebol. A expectativa? Um líder no meio de campo, alguém capaz de comandar o time e levar o United de volta ao topo da Europa. Mas a realidade foi bem diferente. Pogba teve alguns momentos de brilho, mas sua passagem ficou marcada pela inconsistência, lesões frequentes e polêmicas fora de campo. Entre brigas com treinadores, declarações controversas e atuações abaixo do esperado, ele nunca justificou o investimento astronômico. O pior? Em 2022, Pogba deixou o Manchester United de graça, voltando para a Juventus sem que o clube recebesse um único centavo. Um prejuízo gigantesco que deixou os torcedores frustrados e a diretoria com um dos piores negócios da história do futebol. E por fim, temos mais uma contratação milionária que não saiu como esperado. Kaká foi um dos melhores jogadores do mundo, brilhando no Milan e conquistando a Bola de Ouro em 2007. Mas quando o Real Madrid pagou 67 milhões de euros para tê-lo, a história tomou um rumo bem diferente. Desde sua chegada, Kaká sofreu com uma sequência interminável de lesões que impediram que ele tivesse uma regularidade em campo. Sem conseguir recuperar o nível que mostrou na Itália, foi perdendo espaço no elenco e acabou se tornando apenas um coadjuvante no time estrelado do Real Madrid. No fim, após 4 temporadas decepcionantes, Kaká voltou ao Milan sem custos, deixando o Real Madrid no prejuízo e os torcedores frustrados por nunca terem visto o craque em sua melhor forma.